Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul. Gostaria de deixar aqui um forte abraço para a minha equipe gestora, equipe de professores e aos meus alunos do 8º ano também que estão acompanhando esta aula pela TV juntamente conosco aqui, tá bom? Pessoal, nós vamos dar continuidade aos assuntos de gráficos. Nas aulas anteriores aí nós aprendemos a você observar aquelas 6 etapas de uma pesquisa, né? E no final ali elaborar um gráfico para também obter um relatório, uma conclusão daquele gráfico. Então agora aqui nós vamos ter como objetivo, né, nessa nossa aula de hoje, analisar as informações contidas em um infográfico. Então você vai ter um gráfico independente do tipo que seja esse gráfico, tá? Pode ser gráfico de barra, de setor, independente de qual seja o gráfico, você vai aprender a fazer aquela leitura, fazer uma análise dessas informações contidas nesse gráfico, para você conseguir interpretar, entender o que aquele gráfico está querendo ali dizer, ou o que ele está querendo, na verdade, informar para você, tá bom? Vamos lá. Devido à ampliação e popularização do acesso à internet, houve um aumento de notícias falsas, chamadas fake news. Na maioria dos casos, são notícias compartilhadas que não possuem fundamento e não houve a preocupação de verificar sua autenticidade. Então, a pessoa só coloca na internet ali o que der na telha lá. Então, se for verdade, se for mentira, ele bota lá para causar alguma informação aí, sendo verídica ou não. Com base nisso, Bruno e seus colegas resolveram observar um estudo elaborado pela Reuters Institute e Universidade de Oxford, que indica onde os brasileiros estão buscando se informar. A ideia era analisar os dados encontrados no gráfico para quando este fosse exposto em sala de aula. Quando fosse exposto em sala de aula, eles já tivessem obtido as respostas para alguns dos questionamentos que talvez viessem a serem indagados. Então, eles vão fazer essa análise desse gráfico aí, para se vier algum questionamento, eles já têm argumentos, se vier alguma pergunta, algum questionário a respeito daquele gráfico, né? Então, observe o gráfico encontrado por Bruno. Então, está aqui o gráfico que Bruno pesquisou, né? Que analisou, ele encontrou, na verdade. Então, fontes de notícias no Brasil. Então, as fontes de notícias aí são quem? Redes sociais, como o Facebook, perdem um espaço como meio de disseminação de informação. Aí nós temos aqui, nessa aba aqui vertical, tá? Ó, esses números verticais aqui, ó. Se você observar aqui, esses números aqui, ó, é a porcentagem de consumidores de notícias online. Então, nós temos aqui a porcentagem, 30%, 40%, 50%, assim sucessivamente. E aqui são o meio aí que eles recebem essa notícia. Então, nós temos aí esse círculozinho aqui sendo online, né? Esse símbolozinho aqui sendo de TV, um quadradinho assim sendo de rede social e o triângulozinho sendo notícias impressas, não é isso? Então, você consegue observar aí, o gráfico o gráfico que ele encontrou, certo? Aí ele se indaga, quais possíveis respostas Bruno daria para a lista que segue? Primeiro, o gráfico é do tipo barras, coluna, histograma ou linha. Então, que tipo é esse gráfico? Aí você vai colocando aí no seu caderno aí, na sua cabeça, o que você acha. Que tipo, esse gráfico aqui é de que tipo? Ah, professor, isso aqui não é de barras, não é de colunas. O que é isso aqui? É de linhas? É de linhas, né? Por que esse tipo de gráfico foi utilizado? Qual a sua vantagem para esse tipo de informação? Então, por que esse gráfico foi utilizado? Por que eles usaram esse tipo de gráfico? Não usaram de barras ou de setores? Por que foi esse tipo específico? A gente não sabe ainda, né? O que justificaria a ascensão das redes sociais como fonte de notícia entre os anos de 2013 a 2016? Ó, 2013, redes sociais, esse quadradinho, né? Ó. As redes sociais, esse daqui, ó. Então, em 2013, ela estava bem aqui, ó. Um pouquinho menos de 50%. Só que lá em 2016, ó, ela alcançou o ápice, né? Ó,
no caso esse gráfico, um pouquinho depois de 70%. Ó. Por que será que isso aconteceu? Você tem uma ideia? Porque aqui a internet se popularizou maior, ou seja, as pessoas tinham mais facilidade para ter acesso à internet. Pode ser uma questão, pode ser um motivo, né, na verdade. Qual das fontes de notícia foi a mais prejudicada no período do tempo observado? Então, quem foi que mais foi prejudicada? Se você perceber, foi, aí no caso aí, o jornal impresso, né, que ele foi só diminuindo. A partir de 2016, que alteração temos observado? Então, a partir de 2016, ó, que alteração nós temos observado? Você poderia apresentar uma justificativa para isso? Então, você tem aqui o gráfico e aí vai surgir várias perguntas para vocês listarem e responderem, tá bom? Então, Guilherme, Bruno e Cauê organizaram um trabalho para a disciplina de arte sobre as brincadeiras e jogos dos anos 80 e 90. Com a apresentação, descobriram brincadeiras e jogos que nunca participaram e perceberam quão virtuais estão hoje em dia. Então, antigamente, pessoal, nós tínhamos mais brincadeiras sem telas, né? Sem televisão, sem celular, sem computador. Era brincadeira mesmo que a pessoa ia, brincava, corria, pulava, enfim. Bruno resolveu procurar informações sobre entretenimento nos dias atuais, para fazer um contraponto, e assustou-se em saber que pesquisas indicam que o uso excessivo de redes sociais relacionam-se a pessoas com solidão ou com depressão. Então, pessoas que, pela essa pesquisa que o Bruno fez, ele observou que o uso excessivo de redes sociais, então, o uso excessivo de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, de TikTok, enfim, essas redes sociais aí, elas estão altamente relacionadas com as pessoas que se sentem sós, né, que estão ali com solidão, ou então que são depressivas, que estão com depressão, certo? Então, isso aí foi através da pesquisa dele, né? Através da pesquisa do Bruno. Ele observou esses resultados. Então, vamos ver aqui. Ó. Para aprofundar a conversa com seus colegas, Bruno destacou um infográfico disponibilizado pelo jornal O Globo no dia 6 de março de 2017, sob o tema Psicólogos alertam que o uso de redes sociais pode alimentar a solidão. Então, você pode observar que, como a gente viu nas nossas aulas anteriores sobre gráficos, a primeira etapa de uma pesquisa é você determinar um tema. Então, ele já achou o tema aqui dessa pesquisa. Ó. Psicólogos alertam que o uso de redes sociais pode alimentar a solidão, certo? Aí ele já coloca aqui um título, né? Ó, redes sociais e solidão. Quanto mais conexão, maior o isolamento. O que significa isso? Fala que quanto mais você está ligado a essas redes sociais, quanto mais você está conectado nessas redes sociais, você tem uma perspectiva maior de estar com maior isolamento, estar só com mais frequência, não é isso? Então, qual foi, na verdade, o perfil dos entrevistados? Então, quem foi a minha população? Lembra? A segunda etapa era determinar a população. Então, qual foi a população? A população foi 1.787 americanos de 19 a 32 anos de idade. Então, ele já pegou a população e dessa população ele já pegou até uma amostra, 19 a 32 anos de idade, certo? E foi pesquisadas aí 11 redes sociais. E essas redes sociais são quem? Facebook, Snapchat, Reddit, YouTube, Twitter, Tumblr, Google+, Pinterest, Vine, LinkedIn e o Instagram. Essas 11 redes sociais aí, certo? Aí tá aqui, ó, epidemia. O autor do estudo, Brian Primack, afirma que os níveis de problema de saúde mental e isolamento social são epidêmicos entre jovens e adultos. Então ele fala que botar entre aspas, né, esse vício na internet, nas redes sociais, esse autor, segundo o estudo desse autor, ele fala que é epidêmico, ou seja, devastador, vamos dizer assim, né?
Então vamos adiante. Aí aqui continua a pesquisa lá do que o Bruno achou, né? Ó, tempo de uso das redes sociais. Segundo a pesquisa, algumas características das redes sociais facilitam a sensação de exclusão. Então, o tempo de uso nas redes sociais, se a pessoa passar mais de 2 horas por dia, tem 2 vezes mais chances de experimentar isolamento social, certo? Mais 2 horas por dia e menos 30 minutos por dia. Visitas a sites das redes, 58 vezes por semana ou 9 vezes por semana. Se você tiver 58 vezes por semana, você tem 3 vezes mais chance de experimentarem o isolamento social. Então, a exposição a representações idealizadas da vida dos outros pode alimentar o sentimento de inveja. Então, isso aqui tudo são dados das pesquisas que o Bruno achou, no caso, né? que ele achou aqui nesse jornal O Globo, no dia 6 de março de 2017. Com base nesses dados, Bruno levou para Guilherme Cauê alguns questionamentos. Então, o primeiro questionamento foi: a relação tempo de conexão e isolamento social pode ser considerada diretamente proporcional? Uma segunda questão que ele levantou aí: qual o tempo recomendável para acesso diário às redes sociais? Será que tem um tempo recomendável? Que riscos à saúde um tempo excedente poderia acarretar? E, por último, o que aconteceria com uma pessoa dentre as pesquisas ao acessar mais de 58 vezes por semana suas redes sociais? Então, são perguntas aí que Bruno levou para os seus 2 amigos, Guilherme e Cauê, certo? Então, a partir das observações levantadas, os meninos levantaram outras considerações. Então, Cauê e Guilherme ainda levantaram outras considerações. Se definíssemos um padrão para cada 2 horas de acesso por dia, a pessoa possuiria o dobro de chance de isolamento social. Isso aí que ele falou foi o que a gente viu aqui no gráfico, tá? Ó, 2 vezes mais chance de experimentar isolamento social, se passasse mais de 2 horas por dia. Beleza. Qual a chance de uma pessoa que passa 6 horas por dia experimentar isolamento social comparada com quem fica 30 minutos diariamente? E se fossem 8 horas e meia diariamente? Então, realmente, se você for analisar isso aí que esse rapaz ele levantou, essa questão que ele levantou, você vai ver que você tem aí proporções diretas, na verdade. Então, quanto mais tempo você passa na rede social, mais vezes de isolamento ali você fica, né? Então, isso aí eu acho que foi mais ou menos a ideia que eles tiveram. Então, se uma pessoa que visita as redes sociais 58 vezes por semana, tem 3 vezes mais chance de experimentar isolamento social. Então, isso aqui foi o que foi dito aqui no gráfico. Ó. Pessoa que vê aí a rede social 58 vezes por semana, tem 3 vezes mais chance de experimentar o isolamento social. Uma pessoa que acessa 29 vezes terá quantas chances de relação a quem acessa 9 vezes por semana? E se acessar 87 vezes por semana? Comparando-se a forma de entretenimento de nossos pais e as atuais, seria correto pensar que, quanto maior a abrangência de comunicação em massa, menor a habilidade de relação interpessoal? Será que quanto mais você está acessando ali suas redes sociais, com acesso à internet, a sua relação interpessoal entre pessoas diminui? Quando eu falo assim interpessoal, relações interpessoal, não é aquela relação que você conversa com a pessoa na internet, é aquela que você conversa ali, ó, pessoalmente com a pessoa, certo? Conversando, batendo um papo mesmo. Então, o que você acha? Vai diminuir? Com certeza, né? Então, diz aqui, a relação tempo de conexão e isolamento social pode ser considerada diretamente proporcional? Ao observarmos o infográfico, podemos levantar questionamentos que serão respondidos de forma objetiva com o que foi exposto nele. Então, sim, pode ser considerada como diretamente proporcional. Observamos que o aumento do tempo de exposição às redes implica no aumento de chances de uma pessoa experimentar o isolamento. Então,
Quanto mais tempo você passa na internet, no caso aí, segundo essa pesquisa, mais chances dessa pessoa experimentar isolamento social. Foi o que foi dito aqui no próprio gráfico, né? Ó. É como se fosse assim, se a pessoa fica mais de 2 horas por dia, a sua chance aumenta de 2 vezes de experimentar isolamento social. Então, se eu ficar mais do que 4 horas por dia, significa que ali a minha quantidade ali de chance de experimentar isolamento social quadruplica, fica 4 vezes com maior chance. Então, isso daí, se uma aumenta, outra aumenta, significa que são grandezas aí, no caso, diretamente proporcionais, então diretas, não é isso? Então, qual o tempo recomendável para o acesso diário às redes sociais? Que risco à saúde um tempo excedente poderia acarretar? São aquelas perguntas que foram feitas lá atrás, ainda lá no início da aula, né? A outra pergunta, aí a resposta. O tempo recomendável, de acordo com o infográfico, lembrando, pessoal, que tudo que nós estamos falando, analisando aqui, não é uma opinião do professor Caio, não é uma opinião de fulano de tal. É de acordo com a pesquisa, aqui, ó, de acordo com o infográfico, beleza? Nós estamos fazendo uma análise desse infográfico, ok? Então vamos retomar aqui essa análise. Então, o tempo recomendável, de acordo com o infográfico apresentado, é de 30 minutos diário. Então, pessoal, olha só, de 30 minutos diários no máximo. Então, quer dizer que o que é recomendável é você ficar, de acordo com essa pesquisa, 30 minutos por dia, no máximo, nas redes sociais. Aí a pergunta é, será que nas eras digitais, que é a era de hoje, né, no caso, hoje em dia, a gente fica só 30 minutos diariamente nas redes sociais? Eu acho que não, né? Então, vamos continuar a análise aqui desse infográfico. Caso uma pessoa exceda este tempo, ela tem o risco de experimentar o isolamento social, aumentando, por exemplo, se uma pessoa acessa mais de 2 horas por dia, ela possui o dobro de chances de uma pessoa que acessa menos de 30 minutos por dia. As redes de 30 minutos por dia, as redes de experimentar este isolamento social. E uma outra pergunta é, o que aconteceria com uma pessoa dentre as pesquisadas ao acessar mais de 58 vezes por semana suas redes sociais? Uma pessoa que acessa 58 vezes por semana as redes sociais tem o triplo de possibilidade de experimentar o isolamento social. Então, se a pessoa visita ali a rede social por semana, semanalmente, 58 vezes, se nós pegarmos aí e dividirmos 58 por 7, porque uma semana ali são 7 dias, você vai ter ali aproximadamente, né, no caso ali, aproximadamente 8, alguma coisa de vezes por dia. Então, se você acessar aquela rede social 8 vezes por dia, ou aproximadamente 58 vezes por semana, segundo o infográfico, a possibilidade de experimentar isolamento social se torna o triplo. Então, ela triplica, não é isso? Então, podemos pensar além. A partir do que observamos no infográfico, podemos expandir nossas observações. Se definíssemos um padrão para cada 2 horas de acesso por dia, a pessoa possuiria o dobro de chances de isolamento social. Qual a chance de uma pessoa que passa 6 horas por dia? E se fosse 8 horas e meia por dia? Então, olha só. Ora, vamos analisar aqui, ó. Se a pessoa passa 2 horas de acesso por dia, ela tem o dobro de chance de isolamento social, ou seja, 2 está para 2. 2 está para 2 horas, assim, tempo, né? Ó. Aqui, isolamento, botar assim. Então, 2 horas por dia, né, no caso,
você teria ali o dobro de chances. Então, vamos chamar aqui, é de 2 mesmo, o dobro de chance, né? Se você passar 6 horas, 6 horas, eu teria aqui X possibilidades, X chances, né, de estar ali em isolamento. Então, essa proporção aqui, 2 para 6, assim como 2 para X. Foi isso aqui que a gente fez aqui, tá? Ó. Então, aqui você faz aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos. 2 vezes x dá 2x, 6 vezes 2 dá 12. Como é que o 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 12 sobre 2, certinho? Que se você pegar 12 dividido por 2, nós temos ali x igual a 6. Ou seja, se você ficar ali 6 horas por dia, segundo a pesquisa, segundo o infográfico, se a pessoa ficar 6 horas diariamente, a chance dela ter ali experimentar isolamento social, comparada a quem fica 30 minutos por dia, é 6 vezes maior, certo? É o sextuplo. A chance tem o sextuplo da pessoa experimentar esse isolamento social, certo? E ele pergunta, e se fosse 8 horas e meia? Então, novamente, 2 está para 2, aí que agora, em vez da gente utilizar 6 horas, a gente vai utilizar aqui 8 horas e meia, tá? E para não ter a mesma variável, né, a mesma incógnita no caso, nós vamos chamar aqui de y. Então vai ficar 2 está para 8,5, assim como 2 está para y. Então, novamente, vai fazer aqui o produto dos meios, tá? Ó, pelos extremos. 2 vezes y dá 2y, né? E 8,5 vezes 2 dá 17. Ó. Como é que o 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Y é igual a 17 dividido por 2, você dividir vai dar 8,5. Ou seja, se a pessoa ficar 8 horas e meia por dia, a chance ali dela experimentar o isolamento social aumenta em 8,5 vezes, ok? Se uma pessoa que visita as redes sociais 58 vezes por semana tem 3 vezes mais chance de experimentar isolamento social, uma pessoa que acessa 29 vezes terá quantas chances em relação a quem acessa 9 vezes por semana? E se acessasse 87 vezes por semana? Então, podemos também fazer aí essa análise, não é isso? Vamos lá. Ele fala que 58 vezes por semana tem 3 vezes. Então, ó, 58 está para 3. Aí ele pergunta, e 29? 29 está para x, né? Ó. Então, vai ficar assim, ó, 58 sobre 29 igual a 3 sobre x. Ó. Então, aqui ele fez, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 58 vezes x igual a 29 vezes 3, se você calcular vai dar, aí no caso, 87, certo? Aí, o 58 ele está multiplicando aqui o x, ele vai para o outro lado, vai dividindo, então vai ficar 87 dividido por 58. Aí você pode pegar essa fração e simplificar ela toda por 29. 87 dividido por 29 dá 3, e 58 dividido por 9 dá 2, então vai ficar 3 sobre 2. Se você dividir 3 sobre 2, o x aí vai dar 1,5, tá bom? 1,5. Então, se a pessoa que acessa 58 vezes por semana tem 3 vezes mais chance de experimentar isolamento social, aquela que acessa 29 vezes terá a chance aí de 1,5 vezes de experimentar o isolamento social, certo? E depois ele pergunta, e se acessasse 87 vezes? Você vai fazer esse mesmo cálculo, só que em vez de utilizar aqui o 29, você vai utilizar o 87, tá? O 87. E para mudar aqui a incógnita, em vez de usar o x, já foi usada, né? Nós vamos utilizar o y. Aí você vai formar essa proporção aqui, ó, 58 sobre 87 igual a 3 sobre y. Aí produto dos meios igual ao produto dos extremos.
58 vezes y igual a, se você multiplicar 87 por 3, vai dar 261. Então, 58, como ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Aí, 261 dividido por 58, você pode simplificar tudo aqui por 29. Simplificando, vai ficar y igual a 9 sobre 2, que é igual a 4,5. Certo? Então, se a pessoa acessar ali 87 vezes por semana com suas redes sociais, a chance ali dela experimentar um isolamento social aumenta, né, para 4,5 vezes de chance. Comparando-se a forma de entretenimento de nossos pais e as atuais, seria correto pensar de quanto maior a abrangência de comunicação em massa, menor a habilidade de relação interpessoal? Sim, é correta a afirmação. Com base na pesquisa e nas observações feitas, percebemos isto: o acesso à massa de aplicativos ou redes sociais abre uma janela para o mundo, mas reduz a interação interpessoal com familiares e pares, tanto que no próprio enunciado notamos a citação de epidemia entre jovens e adultos. Então, perguntas para facilitar a compreensão. O infográfico ele é igual a um texto explicativo, mais imagens, mais gráfico. Então, número 1 aí, para as perguntas que facilitam a compreensão. Ó, número 1, qual é o título? Então, qual é o título desse gráfico? 2, qual as imagens? 3, qual o tema? E, por último, que relações podemos estabelecer a partir das imagens e textos presentes? Então, é dessa maneira que nós fazemos uma análise de infográficos, tá bom? Então, são essas maneiras aí, ó: título, imagem, textos e gráficos. E, por último, a conclusão, não é isso? Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.